Você já se perguntou se ajudar a todos é realmente o correto? A Bíblia nos chama a ser generosos, mas também nos adverte que nem todas as pessoas merecem o mesmo tipo de ajuda. Nem devemos expor o nosso coração a influências que possam nos desviar do caminho de Deus. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 7, somos instruídos: afasta-te da presença do insensato, porque nele não encontrarás palavras de sabedoria. Esse aviso nos lembra que, embora o amor e a compaixão sejam virtudes fundamentais, a prudência e o discernimento são igualmente necessários para que nossa generosidade não se torne uma armadilha. Hoje vamos explorar, de mãos dadas com os ensinamentos bíblicos e as reflexões de Billy Graham, dois temas muito relacionados. Por um lado, conheceremos os 7 grupos de pessoas que, segundo a palavra de Deus, correm o risco de não alcançar a salvação. E por outro, veremos como a sabedoria nos chama a ajudar de forma seletiva, evitando aqueles que possam usar nossa ajuda em benefício próprio ou para perpetuar atitudes destrutivas. Não se trata de julgar os outros, mas de proteger nosso coração e agir com integridade e discernimento, lembrando sempre que a verdadeira misericórdia vem acompanhada de justiça. O conceito de salvação e a generosidade com discernimento. A salvação no cristianismo é aquele presente imerecido que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo e que não podemos alcançar por nossas próprias obras ou méritos. É um dom que se recebe unicamente pela fé. Essa crença sincera que transforma o coração e nos conecta com a graça divina. Billy Graham costumava dizer que a fé é o primeiro passo para abrir as portas do amor de Deus e que sem ela é impossível compreender a magnitude do sacrifício de Cristo. Ao aceitarmos Jesus, deixamos para trás a escuridão do pecado e adentramos em uma vida cheia de luz, esperança e propósito. Entretanto, a salvação não é o único presente que Deus nos oferece. A Bíblia também nos instrui a ser generosos, a compartilhar o que temos com aqueles que necessitam. Esse ato de dar é uma manifestação do amor divino, uma forma de refletir a bondade que recebemos em nossas vidas. Mas aqui se esconde uma paradoxa. Embora o amor e a compaixão sejam virtudes que devem ser praticadas, também se nos adverte que nem todo pedido de ajuda vem de um coração disposto a mudar. Em Mateus, capítulo 76, versículo 3, Jesus nos diz: não deis o que é sagrado aos cães, nem atirais as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Esse versículo, longe de ser um chamado ao desprezo, é um lembrete de que a verdadeira ajuda deve ser dada àqueles que saibam valorizá-la e usá-la para sua transformação. Dar sem discernimento pode levar o nosso amor a se tornar um instrumento de manipulação, ou pior ainda, perpetuar um ciclo de dependência e estagnação espiritual. Apresentação dos temas: os 7 grupos e o discernimento na ajuda. Nesta mensagem, vamos abordar 2 grandes áreas que se complementam. Primeiro, analisaremos com atenção os 7 grupos de pessoas que, segundo algumas interpretações bíblicas e os ensinamentos de Billy Graham, correm o risco de não alcançar a salvação. Não se trata de uma lista para julgar, mas de um convite à introspecção, para examinar nossos corações e atitudes e ver se estamos seguindo o caminho da verdade. Em segundo lugar, falaremos sobre a importância do discernimento no momento de ajudar. Aprenderemos a identificar quando um pedido de ajuda vem de um coração genuinamente necessitado e disposto a se transformar, e quando, pelo contrário, se trata de uma demanda manipuladora que só busca aproveitar-se da nossa bondade. Essas 2 áreas, embora pareçam distintas, estão profundamente conectadas. Assim como a salvação requer fé e sinceridade, a verdadeira generosidade
exige que nossa ajuda venha acompanhada de sabedoria e justiça. Os 7 grupos de pessoas em risco de não alcançar a salvação. A salvação é um dom imerecido que nos é oferecido por meio de Jesus Cristo, mas a palavra de Deus adverte que nem todas as atitudes e comportamentos conduzem a receber esse presente da maneira correta. De fato, existem certos grupos de pessoas definidos não para condená-los de forma superficial, mas para nos convidar a examinar nossas atitudes e corrigir aquelas que, sem que percebamos, podem nos afastar do caminho da verdade e da transformação. A seguir, aprofundaremos cada um desses 7 grupos, identificando suas características, as consequências de suas atitudes e como a falta de fé e humildade pode nos tornar um obstáculo para a graça divina. Primeiro, os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que, por diversas razões, se negam a aceitar a verdade fundamental do Evangelho, o nascimento, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa incredulidade não é simplesmente um ceticismo passageiro, mas uma postura enraizada no orgulho, na desconfiança ou mesmo na indiferença em relação ao que Deus nos oferece. A incredulidade se manifesta de várias formas. Em alguns casos, apresenta-se como uma rejeição veemente da fé, enquanto em outros é uma dúvida constante, que com o tempo se torna um muro intransponível no coração. Ao falarmos dos incrédulos, devemos lembrar que a fé é o primeiro passo essencial para receber o amor redentor de Deus. Sem uma fé verdadeira, o dom da salvação não tem a possibilidade de penetrar na escuridão da alma. A incredulidade pode nascer de experiências negativas, da influência de correntes filosóficas que questionam a existência do divino ou de um orgulho que impede reconhecer a necessidade da graça. Billy Graham enfatizava que a fé é o antídoto contra o ceticismo. Nesse sentido, o ato de crer não é simplesmente aceitar certas verdades, mas abrir o coração de par em par para receber a transformação que só Cristo pode oferecer. Um exemplo clássico de incredulidade se encontra naqueles que, apesar de terem presenciado milagres ou ouvido testemunhos poderosos, optam por fechar seus corações. Essas pessoas, ao rejeitarem o que lhes é oferecido, perdem a oportunidade de experimentar uma vida plena de luz e esperança. A incredulidade é uma barreira que, uma vez erguida, impede que o Espírito Santo atue no mais profundo do ser. Além disso, o ceticismo pode levar a um ciclo de autossuficiência, no qual o indivíduo se convence de que não necessita de ajuda divina, esquecendo que a salvação é um presente gratuito que se recebe apenas por meio de uma fé sincera. É importante destacar que a incredulidade não afeta somente a pessoa que a pratica, mas também impacta seu entorno. Uma comunidade dominada pela dúvida e desconfiança perde a capacidade de se edificar mutuamente e se torna um terreno fértil para o desespero. Por isso, somos exortados nas Escrituras a manter viva a chama da fé, a sermos constantes na oração e a buscarmos sempre a verdade na palavra de Deus. Somente assim poderemos superar a barreira da incredulidade e nos abrir à transformação que conduz à salvação. Segundo, os que buscam outros meios de salvação. O segundo grupo é formado por aqueles que, em vez de colocarem sua fé em Jesus Cristo, tentam alcançar a salvação por outros meios. Essa tendência se manifesta quando as pessoas se apoiam em suas próprias obras, em rituais ou em filosofias alternativas para sentirem que garantiram um lugar no reino celestial. A ideia de que a salvação pode ser alcançada através da autossuficiência ou por métodos distintos do caminho único que é Jesus Cristo é um erro que a palavra de Deus rejeita categoricamente. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, é afirmado: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Esse trecho é um lembrete claro de que não existe atalho ou alternativa à mensagem central do Evangelho. Aqueles que buscam outros meios de salvação desviam-se da senda que conduz à verdadeira libertação espiritual e, em seu lugar, se enredam em uma ilusão de autossuficiência que, no final, não pode saciar a sede da redenção. A tentação de buscar a salvação por meios alternativos surge em um mundo que valoriza excessivamente as boas obras e o esforço pessoal. É fácil cair na armadilha de pensar que, se uma pessoa se comporta de determinada forma, se cumpre certos rituais ou se adere a determinadas práticas, ela terá ganho a aprovação de Deus. No entanto, essa mentalidade contraria a mensagem da graça, que é um dom que não se conquista, mas se recebe com humildade. A autossuficiência é um obstáculo que impede de ver a grandiosidade do amor divino, pois nos convence de que podemos solucionar nossos problemas sem a necessidade de um Salvador. A busca por meios alternativos também está relacionada ao orgulho, pois ao confiar unicamente em nossos próprios méritos, negamos a necessidade da intervenção divina. Esse grupo se alimenta da ideia de que o esforço humano é suficiente para alcançar a perfeição, esquecendo que a verdadeira transformação só ocorre quando se reconhece a própria fragilidade e se abraça a graça de Deus. Billy Graham costumava afirmar que ninguém pode salvar a si mesmo, ressaltando a importância de deixar de lado o ego e de aceitar que a salvação é um presente que transcende o humano. Além disso, aqueles que optam por caminhos alternativos frequentemente caem em contradições internas, pois, ao final, seus esforços não conseguem preencher o vazio espiritual que sentem. A salvação, em sua essência, é um processo de rendição e fé, e quando se tenta obtê-la por métodos próprios, perde-se a essência do que significa ser transformado pelo amor de Deus. Consequentemente, esse grupo fica preso em um ciclo interminável de busca e frustração, incapaz de encontrar a paz e a redenção que só se obtém ao aceitar Jesus Cristo como único Salvador. Terceiro, os hipócritas. O terceiro grupo é constituído pelos hipócritas, aqueles que demonstram uma imagem de fé e devoção por fora, mas cujo coração e ações não refletem em nada a transformação que pregam. A hipocrisia é uma das atitudes mais perigosas, pois engana tanto a pessoa que a pratica quanto os que a cercam. Ao fingir uma vida espiritual exemplar, os hipócritas não apenas traem sua própria integridade, como também corrompem a imagem da comunidade de crentes. Jesus foi muito direto ao confrontar os hipócritas de seu tempo, especialmente os fariseus, a quem descreveu como sepulcros caiados, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28. Essa metáfora impactante revela a essência da hipocrisia. Por fora, o indivíduo pode parecer perfeito, mas por dentro está repleto de corrupção e falta de sinceridade. A hipocrisia se manifesta quando se busca a aprovação social ou se pretende manter uma imagem intachável, sem um verdadeiro compromisso com a fé. Os hipócritas frequentemente se veem presos em uma rede de enganos próprios, convencidos de que podem aparentar piedade sem viver de acordo com os princípios que professam. Essa atitude é especialmente nociva, pois, ao mesmo tempo que afasta aqueles que buscam verdadeiramente a fé, contribui para o desencanto daqueles que se esforçam por viver uma fé sincera. Quando a comunidade de crentes se enche de hipócritas, a luz do Evangelho se obscurece e a mensagem de amor e redenção se distorce. Uma pessoa hipócrita pode participar de atividades religiosas, frequentar a igreja e proferir orações, mas, ao mesmo tempo, agir de forma contrária aos mandamentos divinos em sua vida cotidiana. A verdadeira fé exige coerência, ou seja, que o que se professa se reflita em cada ação, em cada palavra e em cada decisão. Sem essa coerência,
a mensagem torna-se vazia e perde a oportunidade de experienciar a transformação que somente Deus pode operar em um coração sincero. A hipocrisia também reflete a falta de autoconhecimento e de humildade. Aqueles que se apegam a uma fachada de perfeição geralmente temem reconhecer suas próprias fraquezas e erros, recusando-se a pedir perdão ou a corrigir seus caminhos. Billy Graham enfatizava que a verdadeira fortaleza se encontra na humildade e que somente ao reconhecer nossas imperfeições podemos nos abrir à graça que nos redime. Assim, o caminho da hipocrisia é solitário, onde a imagem exterior se torna mais importante que a realidade interior, tornando quase impossível a verdadeira comunhão com Deus. Quarto, os autojustificados. O quarto grupo é formado pelos autojustificados, aqueles que confiam em seus próprios méritos e boas obras para alcançar a salvação. A autojustificação é uma armadilha do orgulho, uma ilusão na qual o indivíduo se convence de que, graças às suas ações e conquistas, ganhou o favor divino. Esse pensamento é particularmente perigoso, pois desvia a atenção da verdade fundamental de que a salvação é um presente inefável que não pode ser conquistado pelo esforço humano. Imagine alguém que, após realizar inúmeras boas ações, se sente moralmente superior aos demais, acreditando que sua conduta lhe garante um lugar no reino celestial. Essa mentalidade, além de ser uma distorção da graça, é um claro exemplo de autojustificação. A Escritura nos lembra, na parábola do fariseu e do publicano, relatada em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, que aquele que se exalta coloca-se em desvantagem diante do humilde que reconhece sua própria fragilidade. O fariseu, orgulhoso de suas obras, contrastava com o publicano, que se apresentava diante de Deus com um coração contrito e reconhecendo sua necessidade. O autojustificado apegase à ideia de que suas ações falam por si só e que, portanto, não necessita da intervenção divina para ser salvo. Contudo, essa perspectiva ignora a dimensão espiritual subjacente à redenção. Nenhuma obra humana, por mais impressionante que seja, pode se comparar ao dom da graça. Assim, o autojustificado fica preso em um ciclo de orgulho e autossuficiência, incapaz de reconhecer que, na verdade, tudo o que possui e provém da bondade de Deus. Essa atitude também tem repercussões na forma como se relaciona com os outros. Aqueles que se autojustificam tendem a julgar e menosprezar os que, aos seus olhos, não atingiram o mesmo nível de virtude. Em vez de inspirar humildade e compaixão, o autojustificado fomenta divisões e uma falsa sensação de superioridade. Billy Graham advertia que ninguém pode salvar a si mesmo, lembrando-nos de que a verdadeira salvação requer o reconhecimento de nossa própria fragilidade e a entrega total à vontade divina. O perigo da autojustificação é duplo. Por um lado, impede o crescimento espiritual, pois o indivíduo se convence de que já alcançou a perfeição. Por outro, gera um ambiente de julgamento e separação na comunidade de crentes. A chave para evitar cair nessa armadilha é cultivar uma atitude de humildade, reconhecendo que cada bênção, cada conquista e cada boa ação são, em última instância, um presente de Deus, e que sem sua graça, nada disso teria sentido. Quinto, os blasfemos. O quinto grupo é composto pelos blasfemos, aqueles que, de forma deliberada, utilizam suas palavras e ações para denegrir o que é sagrado. Blasfemar não significa simplesmente questionar ou criticar de forma construtiva, mas sim expressar um desprezo abertamente hostil por Deus e por tudo o que ele representa. Essa atitude não apenas fere o relacionamento do indivíduo com o divino, mas também abre uma porta para consequências espirituais muito graves. A blasfêmia, especialmente quando dirigida contra o Espírito Santo, é considerada nas Escrituras como um pecado imperdoável.
Isso se deve ao fato de que, ao insultar o sagrado, rejeita-se de forma consciente e deliberada a fonte de toda vida e redenção. Os blasfemos se entregam a um caminho de rebeldia que os afasta cada vez mais da graça, e sua atitude torna-se tão corrosiva que até mesmo suas próprias palavras acabam por destruir aquilo que inicialmente pretendiam construir. Um exemplo clássico se encontra naqueles que, em vez de usar suas palavras para edificar e encorajar, optam por ridicularizar e denegrir a fé. Esse tipo de conduta, além de ser uma afronta direta ao que Deus nos revelou, tem um efeito contaminante na comunidade. Quando a linguagem é utilizada para atacar e menosprezar, cria-se um ambiente de hostilidade e desconfiança que dificulta a convivência e a verdadeira comunhão entre os crentes. É importante lembrar que a liberdade de expressão que temos neste mundo não significa que todas as palavras sejam aceitáveis. A Bíblia nos instrui a cuidar de nossas línguas e a usá-las para abençoar, e não para amaldiçoar. Os blasfemos, ao utilizarem seu discurso para rebaixar o sagrado, tornam-se instrumentos de divisão e escuridão. Billy Graham enfatizava que as palavras podem construir ou destruir, e por isso devemos ter extremo cuidado com o que dizemos, pois nossas palavras refletem o estado do nosso coração. O caminho do blasfemo é, em essência, um caminho de rejeição à autoridade de Deus. Ao não reconhecer a grandiosidade do divino, o blasfemo coloca-se em uma posição de constante desafio, afastando-se gradualmente da luz e caindo em uma espiral de orgulho e autossuficiência que o condena. A verdadeira sabedoria reside em aprender a falar com reverência e respeito, sabendo que cada palavra tem o poder de edificar ou destruir, escolhendo sempre aquelas que honram a Deus. Sexto, os apóstatas. O sexto grupo é formado pelos apóstatas, ou seja, aquelas pessoas que, tendo conhecido a verdade do Evangelho, decidem abandoná-la voluntariamente. A apostasia é uma renúncia consciente à fé, uma rejeição definitiva à luz que Jesus Cristo nos oferece. Essa atitude vai além de uma simples dúvida ou confusão. É um ato de rebeldia no qual o indivíduo opta por se afastar da salvação, mesmo tendo, em algum momento, sido tocado pela graça divina. A apostasia se manifesta de diversas formas, desde a perda gradual do interesse pela fé, até uma rejeição aberta e veemente de tudo o que representa o Evangelho. Aqueles que caem nessa armadilha costumam justificar-se com argumentos que, à primeira vista, parecem razoáveis, mas que na verdade refletem um coração endurecido e relutante em mudar. A história de Judas, o discípulo que traiu Jesus, é o exemplo paradigmático da apostasia. Sua decisão de se afastar da verdade, apesar de ter convivido de perto com o Mestre, ilustra a gravidade de renunciar à salvação, uma vez que se experimentou o seu poder transformador. A apostasia tem consequências terríveis, pois ao rejeitar a graça divina, a pessoa se condena a viver na escuridão. As Escrituras são claras a esse respeito e advertem que aqueles que se afastam da fé enfrentam um julgamento severo. Billy Graham enfatizava que a apostasia é uma das decisões mais trágicas que alguém pode tomar, pois implica renunciar não apenas à salvação, mas também à esperança, à comunidade e à possibilidade de uma verdadeira renovação. Uma das razões pelas quais a apostasia se mostra tão devastadora é que, frequentemente, ela começa com um pequeno ato de indiferença ou dúvida, que gradualmente se transforma em uma rejeição total. A sociedade atual, com todas as suas distrações e tentações, pode levar muitos a negligenciar sua vida espiritual, e o que começa como uma leve perda de interesse pode se tornar um afastamento irreversível. Por isso, é vital manter-se vigilante, orar constantemente e alimentar-se da palavra, para que jamais se perca de vista a verdade que salva. Sétimo,
Os mortos espirituais. O sétimo grupo é constituído pelos mortos espirituais. Esse termo não se refere à morte física, mas à condição interna do ser, aquele estado em que o coração perdeu a capacidade de responder ao chamado de Deus. Uma pessoa morta espiritualmente é aquela que, apesar de estar viva no mundo, deixou de experimentar a renovação e a vitalidade que o Espírito Santo traz. A morte espiritual é talvez a condição mais trágica, pois implica uma perda de vida que nem mesmo a morte física pode se comparar. Aqueles que se encontram nesse estado permitiram que a incredulidade, o orgulho, a indiferença ou o conformismo dominassem seu ser e fecharam as portas à graça que tudo pode transformar. Sem uma renovação interna, a existência torna-se monótona, sem propósito ou direção, e a alma murcha, incapaz de receber o sustento que só Deus pode fornecer. Essa condição se manifesta na falta de paixão pela fé, na indiferença diante dos chamados divinos e em uma resistência quase inconsciente a tudo o que possa levar à mudança. Os mortos espirituais deixam-se levar pela rotina, conformam-se com o que têm e esquecem a grande promessa de redenção que lhes é oferecida. Billy Graham advertiu que viver sem uma verdadeira conexão com Deus é como caminhar na escuridão sem uma lanterna. Eventualmente, tropeçamos e nos perdemos. É fundamental reconhecer que a morte espiritual não é irreversível, contanto que haja uma mudança de coração. A transformação que vem da aceitação de Jesus Cristo pode reavivar até o espírito mais apagado. Contudo, para que essa transformação ocorra, é necessário que a pessoa reconheça seu estado de morte interior e se abra à luz. Isso requer humildade, profunda introspecção e, sobretudo, disposição para abandonar aquelas atitudes que bloqueiam a ação do Espírito Santo. O aviso sobre os mortos espirituais nos incita a examinar constantemente nosso coração, a não permitir que a rotina ou a indiferença nos roubem a vitalidade espiritual e a buscar sempre um relacionamento sincero e vibrante com Deus. A verdadeira vida está na conexão diária com o Criador, e é nessa conexão que encontramos a fonte de toda a renovação e esperança. Conclusão do segmento dos 7 grupos. Cada um desses 7 grupos nos mostra uma faceta diferente de como o coração humano pode se desviar do caminho da salvação. Não se trata de julgar os outros de maneira simplista, mas de nos convidar à introspecção e à autoavaliação. A salvação é um presente precioso que se recebe por meio da fé, e qualquer atitude que feche o coração àquela graça coloca em risco nossa vida eterna. A chave para evitar cair nessas armadilhas é a humildade, o reconhecimento de nossa necessidade de Deus e a constante busca da verdade na palavra. Billy Graham sempre lembrava que a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer que precisamos de Deus a cada dia. Ao nos abrirmos para essa sabedoria, podemos identificar as atitudes que nos afastam da redenção e corrigir nosso caminho antes que seja tarde demais. Convidar a reflexão sobre esses grupos é, em última análise, um chamado à transformação pessoal. Ao reconhecermos nossas próprias fraquezas e agirmos com sinceridade, abrimos-nos à possibilidade de sermos verdadeiramente renovados. A fé não é um adorno, mas a força que impulsiona toda mudança real. Por isso, é vital que cada um de nós examine sua vida. Identifique se alguma dessas atitudes se enraizou em seu coração e, se necessário, busque a ajuda e orientação que somente Deus pode oferecer. O entendimento profundo desses 7 grupos também nos ajuda a agir com maior compaixão para com os outros. Não se trata de condenar quem se encontra em alguma dessas atitudes, mas de compreender que todos estamos em um processo de crescimento e que, às vezes, a melhor forma de ajudar é convidar à reflexão e à mudança, em vez de simplesmente oferecer soluções superficiais.
quando reconhecemos nossas próprias limitações e aceitamos que precisamos da graça, estamos melhor preparados para estender a mão àqueles que realmente necessitam, sem que nossa generosidade se torne um instrumento de perpetuação do erro. Finalmente, essa análise nos lembra que a salvação é um caminho que requer constante renovação. Cada dia é uma oportunidade para revisar nossas atitudes, pedir perdão quando falhamos e reafirmar nosso compromisso de viver conforme a verdade. A fé é um processo dinâmico, em que a luz de Cristo deve brilhar constantemente em nosso interior, iluminando o caminho para uma vida plena e transformada. Que este extenso percurso pelos 7 grupos de pessoas em risco de não alcançar a salvação sirva como um convite à autoavaliação e à renovação espiritual. Que, ao identificar as atitudes que nos afastam da verdade, possamos abrir nosso coração à graça, ao perdão e à transformação que somente o amor de Deus pode proporcionar. Esta ampliação, acerca dos 7 grupos, agora abrange de forma detalhada cada um dos aspectos que podem nos impedir de alcançar a salvação. Cada sessão convida a uma profunda reflexão sobre nossa própria fé, nossas atitudes e a maneira como nos relacionamos com Deus e com o próximo. Somos lembrados de que a transformação pessoal é um caminho constante e que, para trilhá-lo, devemos despir-nos de toda atitude que, em vez de nos aproximar da luz, nos mergulha na escuridão. Que essa análise sirva de farol para aqueles que buscam viver na verdade e na graça de Deus, e que a sabedoria extraída desses escritos nos ajude a discernir, a cada dia, quais são os passos corretos a seguir em nosso caminho espiritual. Lembre-se sempre de que, embora as tentações e as atitudes negativas possam tentar nosso coração, a promessa da salvação e da redenção está sempre ao alcance de quem decide se abrir para a graça transformadora de Jesus Cristo. Cada um de nós é responsável por cuidar do seu coração e cultivar uma fé genuína. Não permitamos que a incredulidade, o orgulho, a hipocrisia, a autossuficiência, o desprezo pelo sagrado, a apostasia ou a indiferença nos afastem da vida abundante que Deus nos promete. Que a constante introspecção e o compromisso diário com a verdade sejam nossos guias nesse caminho. Ao longo de nossa jornada espiritual, devemos nos perguntar: estou permitindo que alguma dessas atitudes se enraize em meu coração? Reconheço minha necessidade da graça divina? Estou disposto a corrigir meu caminho e a abraçar a verdade que liberta? Essas perguntas são essenciais para manter acesa a chama da fé e para garantir que a salvação, esse presente imerecido, se torne uma realidade transformadora em nossas vidas. Por meio deste percurso pelos 7 grupos, aprendemos que a salvação não é algo que se conquista por mérito próprio, mas que se recebe com um coração aberto e humilde. A ajuda que oferecemos aos outros também deve ser fruto desse mesmo espírito de humildade e discernimento, para que não se torne um meio de perpetuar comportamentos destrutivos. Ao cultivar uma fé sincera e agir com responsabilidade, não só nos aproximamos mais da verdade, como também podemos ser instrumentos de mudança no mundo, levando a luz de Cristo àqueles que ainda vivem na escuridão. Que a reflexão sobre esses temas nos impulsione a viver de maneira coerente, a cuidar de cada aspecto de nosso ser e a não permitir que qualquer atitude contrária à verdade nos desvie do caminho da salvação. O convite é claro: examine seu coração, peça perdão quando necessário e abra seus braços à transformação que somente o amor de Deus pode oferecer. O discernimento ao dar ajuda, amor com sabedoria. Agora que vimos quais são os grupos de pessoas que podem estar em risco de perder a salvação, é hora de abordar outro aspecto fundamental desta mensagem: a importância do discernimento na hora de ajudar. Dar ajuda
é uma manifestação do amor. Mas se não for feito com a sabedoria que Deus nos dá, pode se transformar em uma armadilha tanto para quem oferece quanto para quem recebe. A história de Sansão e Dalila é um exemplo perfeito de como a manipulação pode se disfarçar de amor. Dalila aproveitou a confiança e a vulnerabilidade de Sansão para descobrir o segredo de sua força, mostrando que a verdadeira compaixão deve ser acompanhada de discernimento. Da mesma forma, em Atos dos Apóstolos, é narrada a história de Ananias e Safira, que tentaram lucrar aparentando generosidade e foram severamente punidos por Deus. Esses relatos ensinam que ajudar sem discernimento não é apenas ineficaz, mas pode ter consequências terríveis. O discernimento ao dar ajuda implica avaliar não apenas a necessidade aparente, mas também a disposição da pessoa em receber a transformação. Não se trata de ser frio ou calculista, mas de amar com inteligência, sabendo que dar sem avaliar pode alimentar uma dependência que impede a verdadeira mudança. A generosidade, quando feita de coração, deve fomentar a responsabilidade e o crescimento pessoal. Como ensinou o apóstolo Paulo, cada um deve dar conforme o que decidiu em seu coração, não por obrigação, mas porque Deus ama o dador alegre. Em um mundo onde a pressão social às vezes nos empurra a ajudar sem medir as consequências, é importante lembrar que nosso primeiro compromisso é com a verdade e a justiça. Não podemos sacrificar nossa integridade ou permitir que nosso amor se torne uma arma para manipular os outros. Assim como a salvação requer fé e sinceridade, o discernimento na ajuda é vital para que nosso ato de generosidade realmente transforme vidas e não perpetue atitudes destrutivas. Integração e análise geral. A conexão entre fé e ajuda com discernimento. Ao analisar esses dois grandes temas, a salvação e o discernimento na ajuda, observamos que ambos requerem um coração sincero, humilde e disposto a receber a verdade. A salvação não é algo que se conquista por boas obras ou autossuficiência, mas se recebe com fé, reconhecendo nossa dependência de Deus. Da mesma forma, a ajuda que oferecemos deve ser fruto de um amor que, além de generoso, seja sábio e justificado. Muitas vezes a falta de discernimento ao dar ajuda se traduz em apoiar aqueles que, na verdade, não estão dispostos a mudar. Isso não significa fechar o coração para quem pede auxílio, mas aprender a identificar quem realmente precisa de uma mão amiga e quem, pelo contrário, apenas busca se aproveitar. A Bíblia é clara. A verdadeira compaixão é aquela que, além de dar, também corrige, guia e edifica. O discernimento torna-se, portanto, uma ponte entre a fé e a prática diária. Ele nos permite ver, além das aparências, das palavras e dos pedidos superficiais, para alcançar o que realmente está no coração do outro. E é que, como disse Jesus, ninguém pode ser forçado a receber a graça, pois a verdadeira transformação só ocorre quando a pessoa decide, por si só, abrir seu coração à verdade. Essa integração nos leva a uma profunda reflexão. Como podemos, no dia a dia, ser testemunhas da salvação e, ao mesmo tempo, exercer uma ajuda que realmente transforme? A resposta está na oração, no estudo da palavra e no constante autoexame. Não basta querer ajudar ou ter fé. É necessário cultivar um relacionamento íntimo com Deus que nos permita discernir e agir com sabedoria em cada situação. Billy Graham, ao longo de seu ministério, enfatizava que o amor de Deus não é um chamado à passividade, mas à ação guiada pela verdade. Ele nos convidava a ser luz em meio à escuridão, a estender a mão, mas sempre com a consciência de que só Deus conhece os corações e as intenções. Assim, o amor se torna uma arma poderosa para transformar, desde que esteja acompanhado de justiça e de um profundo senso de responsabilidade. O chamado à ação. Viver com discernimento
e generosidade verdadeira. Após analisarmos tanto os 7 grupos de pessoas em risco de não alcançar a salvação, quanto a importância de dar ajuda com discernimento, chega o momento de fazer um convite especial, o chamado à ação. Esta mensagem não é para ficar apenas na teoria, mas para que cada um examine sua vida e suas atitudes, tanto em relação à fé quanto à forma de ajudar os outros. Se você se reconhece em algum dos grupos mencionados, seja na incredulidade, na busca por caminhos alternativos ou na autojustificação, não desespere. A salvação está aberta a todos aqueles que decidem dar o primeiro passo, reconhecendo suas fraquezas e aceitando a graça de Deus. Billy Graham dizia que o milagre não está no que fazemos, mas no que Deus faz em nós quando nos rendemos a Ele. Por isso, convido você a buscar esse encontro pessoal com a verdade, a abrir seu coração e permitir que a luz de Cristo transforme cada aspecto de sua vida. Quanto à forma de ajudar, reflita sobre suas experiências e avalie se sua generosidade está sendo direcionada àqueles que realmente necessitam e valorizarão seu apoio. Não se trata de fechar o coração, mas de aprender a discernir. Ore, medite na palavra e, acima de tudo, ouça a Deus. O discernimento é a chave para que cada ato de ajuda seja um reflexo do amor genuíno e transformador de Deus, e não apenas uma ação mecânica ou forçada pela pressão social. Lembre-se de que a ajuda que oferecemos tem um impacto profundo, tanto em quem a recebe quanto em quem a oferece. Cada gesto, cada palavra e cada ação pode ser um instrumento de mudança ou, se for dado sem o devido discernimento, pode perpetuar erros e atitudes destrutivas. Por isso, não tema dizer não quando sentir que sua ajuda será mal utilizada. Dizer não nesses momentos não é um ato de egoísmo, mas de amor e responsabilidade, pois proteger o seu coração é a base para amar de verdade. Cada dia é uma nova oportunidade para agir com discernimento. Se você vê alguém que sempre pede ajuda sem nunca tentar mudar ou melhorar sua situação, reflita e ore. Pergunte a Deus se aquela é uma oportunidade para abençoar, ou se, ao contrário, sua ajuda pode estar alimentando uma dependência que, a longo prazo, prejudique tanto a pessoa quanto a você. A verdadeira ajuda é aquela que conduz à restauração, à responsabilidade e ao crescimento pessoal. Testemunhos e exemplos práticos. Para ilustrar melhor esses conceitos, pensemos em algumas histórias reais e exemplos práticos. Imagine Marta, uma mulher que sempre esteve disposta a ajudar seus vizinhos, a emprestar dinheiro e a oferecer apoio emocional. Contudo, com o tempo, Marta percebeu que algumas pessoas ao seu redor se aproveitavam de sua generosidade, sem demonstrar qualquer sinal de mudança ou gratidão. Ao conversar com um amigo, Marta compreendeu que havia caído na armadilha de ajudar sem discernir e que, a longo prazo, isso estava desgastando seu próprio espírito e ameaçando seu bem-estar emocional. Outra história é a de João, que, num momento de crise, decidiu investir todos os seus recursos para ajudar um parente que parecia necessitar. Com o tempo, ele percebeu que a pessoa em questão não estava disposta a fazer nada para mudar sua situação e que cada ajuda recebida apenas reforçava sua dependência, impedindo-o de tomar decisões responsáveis. Foi então que João aprendeu a estabelecer limites e a discernir quando ajudar e quando permitir que as consequências sirvam de lição. Esses testemunhos nos mostram que a verdadeira sabedoria ao dar e viver a fé é adquirida com o tempo e através da experiência. Não se trata de ser frio ou calculista, mas de amar de maneira inteligente, sabendo que cada ação tem um impacto na vida dos outros. A ajuda deve ser uma semente que, bem cuidada, produza frutos de mudança, e não uma dívida que se perpetua sem fim. Reflexões pessoais e oração. É o momento de convidá-lo a uma reflexão pessoal.
feche os olhos por um instante e imagine que está diante de Deus, pedindo sabedoria para reconhecer tanto suas próprias áreas de fraqueza, quanto as situações em que sua ajuda pode estar sendo mal interpretada ou aproveitada. Ore e peça que Ele ilumine seu coração para que você possa discernir entre aqueles que buscam verdadeiramente a transformação e os que apenas desejam obter benefícios sem intenção de mudar. A oração é o primeiro passo para que a sabedoria divina se faça presente em cada um dos nossos atos. Como disse Billy Graham, a fé não é um salto na escuridão, mas uma caminhada em direção à luz que Deus nos oferece. Ao meditar na palavra e nos ensinamentos de Jesus, permitimos que essa luz ilumine cada recanto de nosso ser e nos guie pelo caminho correto. Permita que este momento de reflexão o conduza a examinar sua vida. Há áreas em que você precisa mudar? Você já ofereceu sua ajuda sem avaliar se ela realmente fomenta o crescimento ou se apenas alimenta uma dependência? Refletir sobre essas perguntas é fundamental para que você possa crescer na fé e na prática do amor com discernimento. A importância do trabalho e da responsabilidade. Outro aspecto-chave que a Bíblia nos ensina é a importância do trabalho e da responsabilidade pessoal. Desde o princípio, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e cuidar da terra, mostrando que o trabalho é parte essencial de nossa existência e um reflexo do caráter divino. A generosidade e a ajuda devem sempre vir acompanhadas do compromisso pessoal de crescer e de fazer a nossa parte. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos lembra que quem não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses, versículo 10. Esse ensinamento não é um chamado à indiferença, mas um lembrete de que o esforço e a responsabilidade são valores fundamentais na vida de um crente. A ajuda mal direcionada, aquela que é dada sem que a pessoa se esforce para mudar, não é verdadeira generosidade, mas uma forma de alimentar a preguiça e a dependência. Considere a história do filho pródigo, que após desperdiçar sua herança, foi forçado a trabalhar humildemente para sobreviver. Somente quando experimentou, na pele, as consequências de suas ações, compreendeu o valor do trabalho e da responsabilidade. Assim, o caminho para a mudança nem sempre é fácil, mas é necessário para alcançar uma verdadeira transformação interior. Portanto, a ajuda que oferecemos deve vir acompanhada de um chamado à ação, a assumir responsabilidades e a trabalhar pela própria melhoria. Discernir entre ajudar e habilitar. Um dos maiores desafios para quem deseja ajudar é saber distinguir entre apoiar alguém em seu processo de mudança e habilitar comportamentos destrutivos. Quando uma pessoa se encontra em situação de necessidade, é natural querer estender a mão, mas devemos nos perguntar: estou ajudando ou apenas permitindo que um ciclo de dependência se perpetue? A Bíblia ensina que a ajuda deve fomentar o crescimento pessoal e a restauração, e não servir como um refúgio permanente para quem se recusa a assumir suas responsabilidades. Em Provérbios, é dito que o prudente vê o perigo e o evita, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios capítulo 23, versículo 11. Essa sabedoria milenar se aplica tanto à vida espiritual quanto à forma como ajudamos os outros. Cada vez que decidirmos oferecer ajuda, devemos avaliar se essa ajuda está destinada a libertar a pessoa ou se, pelo contrário, está aprendendo a um estado de inércia. Por exemplo, há aqueles que sempre aparecem em momentos de crise, recebem ajuda imediatamente e somem assim que obtêm o que precisam. Essas pessoas, muitas vezes, não demonstram gratidão nem um real desejo de mudar, e seu comportamento pode se transformar em uma forma de manipulação.
O discernimento é a chave para que nossa generosidade se torne uma semente que produza frutos e não um ciclo interminável de dar sem que haja mudança. Como? Aplicar esses ensinamentos no dia a dia. Como podemos aplicar em nossa vida diária tudo o que aprendemos sobre salvação, generosidade e discernimento? Aqui vão algumas sugestões práticas. Cultive um relacionamento íntimo com Deus. Por meio da oração e do estudo da Bíblia, você aprenderá a reconhecer os sinais tanto em seu próprio coração quanto no dos que o cercam. A fé e o discernimento caminham juntos, e apenas um conhecimento profundo da verdade pode ajudá-lo a distinguir o genuíno do aparente. Avalie suas próprias atitudes ao ajudar. Pergunte-se se sua generosidade é fruto de um coração livre e alegre, ou se está motivada pelo medo de ser julgado ou pela pressão social. Lembre-se de que dar sem discernimento não é generosidade, mas uma forma de fraqueza que pode acabar prejudicando você e aqueles a quem tenta ajudar. Aprenda a dizer não quando necessário. Dizer não a certos pedidos de ajuda não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade e amor verdadeiro, pois protege sua integridade e permite que a outra pessoa enfrente as consequências de suas próprias ações. Você não pode mudar ninguém se a pessoa não estiver disposta a mudar. Cerque-se de uma comunidade de fé que o apoie. A verdadeira sabedoria se cultiva em comunidade, compartilhando experiências e aprendizados que o ajudarão a crescer espiritualmente. Billy Graham sempre destacou a importância de uma comunidade unida na verdade, onde cada um pode aprender com o outro e encontrar forças para enfrentar os desafios. Exemplos de transformação através do discernimento. Para reforçar esses princípios, pense em algumas histórias de transformação. Imagine Sofia, uma jovem conhecida por seu grande coração e disposição para ajudar a todos sem medir as consequências. Com o tempo, ela percebeu que algumas pessoas se aproveitavam de sua generosidade e que, apesar de suas boas intenções, sua ajuda não estava produzindo mudanças positivas. Foi então que Sofia começou a estudar a Bíblia mais a fundo, a orar por discernimento e a se cercar de conselheiros espirituais. Pouco a pouco, ela aprendeu a identificar os sinais de dependência e manipulação, direcionando sua ajuda para aqueles que realmente desejavam crescer. Sua vida se transformou, e seu exemplo tornou-se um testemunho para muitos, mostrando que o verdadeiro amor se dá com sabedoria e responsabilidade. Outro exemplo é o de Andrés, que inicialmente acreditava que deveria ajudar qualquer pessoa que pedisse, independentemente das circunstâncias. No entanto, após experimentar as consequências de ajudar alguém que se aproveitava de seu apoio, Andrés precisou repensar sua forma de agir. Ele começou a questionar, meditar e discernir se a pessoa que ajudava estava disposta a assumir sua parte de responsabilidade. Com o tempo, sua ajuda tornou-se um meio de promover a transformação, e não uma rede que perpetuasse atitudes destrutivas. Andrés aprendeu que a verdadeira compaixão não só dá, mas também impulsiona a mudança. Esses testemunhos demonstram que, embora o caminho do discernimento não seja fácil, ele é possível e necessário para que nossa ajuda tenha um impacto real e duradouro. A sabedoria ao dar e viver a fé é um processo contínuo, que requer aprendizado, humildade e, acima de tudo, uma constante conexão com Deus. Reflexões finais e oração de compromisso. Para concluir esta mensagem, convido você a fazer uma pausa e refletir profundamente. Pergunte a si mesmo: estou vivendo minha fé com integridade? Dou minha ajuda sem discernimento ou me deixo levar pela pressão de querer ser bom a todo custo? Estou disposto a dizer não quando necessário para proteger meu coração e o dos outros? Que este momento de reflexão seja uma semente de mudança em sua vida.
Ore, peça a Deus que lhe dê sabedoria para agir com justiça e compaixão, e que cada ato de ajuda que você oferecer seja uma expressão sincera do amor que Ele nos deu. Lembre-se de que a verdadeira transformação ocorre quando o coração se rende à verdade e quando cada ação se alinha com a vontade divina. Conclusão: um chamado à vida com discernimento e transformação. Em resumo, vimos que a salvação é um presente inefável que se recebe unicamente através da fé em Jesus Cristo e que, para alcançá-la, é necessário eliminar atitudes como a incredulidade, a autojustificação, a hipocrisia, a busca por caminhos alternativos, a blasfêmia, a apostasia e a morte espiritual. Ao mesmo tempo, aprendemos que a ajuda e a generosidade devem ser exercidas com discernimento para que nosso amor não seja mal utilizado e se transforme num meio de fomentar o crescimento e a verdadeira transformação. Não se trata de fechar o coração para ninguém, mas de aprender a ver além das aparências e agir com inteligência e compaixão. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que, embora Deus nos chame à generosidade, Ele também nos convida a proteger nosso espírito e agir com responsabilidade. Cada ação, cada ajuda prestada deve ser uma semente de mudança, um passo rumo a uma vida mais plena e em sintonia com a vontade divina. Convido você a partir de hoje examinar suas próprias atitudes e comprometer-se a viver de acordo com a verdade. Que sua fé não seja apenas uma aparência, mas uma transformação real que se reflita em cada aspecto da sua vida. E que, sempre que estender a mão para ajudar, o faça com a convicção de que está semeando amor e justiça, certo de que, ao final, colherá os frutos de seu esforço e dedicação. Recorde as palavras de Paulo na 2 de Coríntios, onde ele nos incentiva a dar com alegria, não por obrigação, mas de um coração genuíno. Essa é a essência do amor de Deus, um amor que transforma, que cura e que edifica. Não permita que a indiferença, a preguiça ou a manipulação obscureçam sua capacidade de amar. Seja a luz em meio à escuridão e permita que sua vida seja um testemunho vivo da verdade e da esperança que só Cristo pode oferecer. Palavras finais e chamado à comunidade. Chegamos ao fim deste profundo percurso e quero aproveitar este momento para deixar uma mensagem final que sintetize e reforce tudo o que compartilhamos hoje. Nossa jornada foi extensa e repleta de reflexões profundas, desde a importância de reconhecer aquelas atitudes que nos afastam da salvação, até a necessidade de agir com discernimento ao oferecer nossa ajuda. Agora é o momento de sintetizar esses aprendizados e, acima de tudo, convidá-lo a fazer parte ativa de uma comunidade que busca viver conforme a verdade e a graça de Deus. Antes de mais nada, quero agradecer por ter me acompanhado nesse caminho. Não é fácil enfrentar verdades tão profundas sobre si mesmo, mas a luz da sabedoria e a graça que recebemos de Deus se fortalecem quando compartilhamos nossas experiências e nos ajudamos mutuamente. Cada reflexão, cada ensino e cada testemunho abordado hoje não é apenas para ser ouvido ou lido, mas para ser vivido. A verdadeira transformação começa quando permitimos que essas palavras penetrem profundamente em nosso coração e nos impulsionem a agir com amor, responsabilidade e, sobretudo, integridade. Convido você a não se limitar ao que aprendeu hoje. Compartilhe essa mensagem com familiares, amigos, companheiros de fé e com todos que possam se beneficiar dessa luz. Não se trata de impor uma verdade, mas de abrir espaço para o diálogo e o crescimento mútuo. Muitas vezes, na solidão de nossas lutas, sentimos que estamos sós, que nossos erros são grandes demais para serem superados. Contudo, a verdadeira fortaleza surge na comunidade. É no compartilhar,
no ouvir e no apoiar uns aos outros que encontramos a força necessária para superar qualquer obstáculo. Participe ativamente de grupos de estudo bíblico. Busque aconselhamento espiritual se sentir que alguma dessas atitudes negativas se enraizou em sua vida, e não tema expressar suas inquietações. A comunidade de fé é um refúgio onde podemos encontrar consolo, incentivo e, principalmente, a oportunidade de aprender com as experiências dos outros. Lembre-se de que cada um de nós é um elo fundamental na corrente que sustenta a fé. Nunca subestime o poder de uma palavra gentil, de um abraço sincero ou de uma oração compartilhada. Além disso, é fundamental que você se torne um agente de mudança em seu entorno. Não basta transformar o próprio coração. É preciso estender essa transformação à comunidade que o cerca. Imagine o impacto que um grupo de pessoas comprometidas a viver com integridade, a ajudar com discernimento e a buscar a verdade em cada ação pode ter. Essa é a verdadeira missão. Ser luz em meio à escuridão, ser um farol que guia aqueles que ainda buscam a direção correta. Ao encerrar esta mensagem, faço um convite especial. Reserve um momento para refletir sobre os ensinamentos recebidos e, em seguida, decida agir. Pergunte a si mesmo: como posso ser um instrumento de paz e verdade em minha comunidade? De que maneira posso contribuir para transformar meu entorno em um lugar onde a fé não apenas se prega, mas se vive a cada instante? Não permita que a rotina ou o medo o impeçam de dar esse passo decisivo. A transformação começa no coração, e essa mudança se irradia por todos os aspectos da nossa vida. Ao longo desta mensagem, vimos como atitudes como a incredulidade, a busca por caminhos alternativos, a hipocrisia, a autojustificação, a blasfêmia, a apostasia e a morte espiritual podem desviar as pessoas do caminho da salvação. Essas atitudes não só afetam a relação pessoal com Deus, mas também repercutem na comunidade, minando a unidade e a esperança. Por isso, é vital que cada um de nós se torne um agente de mudança, disposto a corrigir e a orientar, sempre com amor e respeito. Lembre-se de que a comunidade de fé não é um local de julgamentos precipitados ou condenação inflexível. Ela é, acima de tudo, um espaço de cura e crescimento, onde cada erro pode ser corrigido e cada tropeço transformado em aprendizado. Ao compartilharmos nossas lutas, dúvidas e momentos de fraqueza, não só nos fortalecemos, mas também abrimos as portas para que outros encontrem conforto e esperança. A verdadeira beleza da fé reside em sua capacidade de nos unir, de fazer de cada um reflexo daquele amor incondicional que Deus nos oferece. Deixo uma imagem que me inspirou profundamente. Imagine uma comunidade como um grande jardim. Cada um de nós é uma semente que, com os devidos cuidados, pode florescer e dar frutos abundantes. Mas para que esse jardim prospere, é necessário que cada planta receba a luz, a água e os nutrientes que precisa. É isso que faz a comunidade de fé. Proporciona o ambiente ideal para que cada coração cresça, se transforme e brilhe com a luz de Cristo. Não permita que a sombra da dúvida, do orgulho ou da indiferença impeça a sua semente de florescer. Busque a luz, regue sua alma com a palavra de Deus e permita que o Espírito Santo o transforme a cada dia. Por fim, lembre-se sempre de que cada ato de amor, cada gesto de ajuda e cada palavra de encorajamento tem o poder de transformar vidas. Não subestime o impacto de ser um testemunho vivo da verdade. Ao agir com discernimento e oferecer ajuda somente àqueles que realmente estão dispostos a mudar, você está semeando as sementes de uma transformação que pode ser infinita. E essa transformação, que nasce do amor genuíno e da entrega sincera, é o que verdadeiramente edifica o reino de Deus na terra. Convido você, a partir de hoje,
a se comprometer a ser um farol de luz em sua comunidade. Participe, compartilhe, ouça e, acima de tudo, viva com a certeza de que cada passo em direção à verdade tem um impacto eterno. Que suas palavras sejam sempre um reflexo de sabedoria e que sua ajuda seja uma ponte para a restauração e o crescimento. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde seu coração e o guie em cada decisão. Que você encontre na comunidade o apoio e a força necessários para seguir adiante, sabendo que, na união dos crentes, o poder da fé se multiplica. Não caminhe sozinho. Una-se àqueles que compartilham a missão de viver conforme a verdade, e juntos construamos um mundo onde a luz de Cristo ilumine cada recanto. Agradeço por me acompanhar nesta jornada de reflexão e transformação. Que estas palavras se tornem uma fonte constante de inspiração para você e para todos aqueles que decidirem se unir a esta comunidade de fé, esperança e amor. Que a cada dia você encontre novas razões para crer, para amar e para ajudar, ciente de que, ao final, cada pequeno ato de generosidade e discernimento nos aproxima mais do plano divino de salvação. Que Deus o abençoe abundantemente e que a graça de Jesus Cristo o acompanhe em cada passo do seu caminho. Compartilhe esta mensagem, envolva-se em sua comunidade e seja a luz que outros necessitam para encontrar o caminho da verdade. Até a próxima, e que a paz de Deus esteja sempre com você.